Os oficiais desses navios de exploração e comércio voltavam de suas longas viagens, dividiam os bens que haviam adquirido e discutiam as maravilhas que tinham encontrado. A Holanda prosperou em sua liberdade de pensamento. Na Itália, Galileu tinha anunciado outros mundos. Giordano Bruno tinha especulado sobre vida inteligente em outras partes. Por isso, eles sofreram brutalmente. Mas na Holanda, o astrônomo Christian Huygens, que apoiava fortemente as duas ideias, era coberto de honras. Christian era filho de Constantin Huygens. O ancião Huygens distinguiu-se como mestre diplomata da época, um homem de letras, amigo íntimo e tradutor do poeta inglês John Donne. Constantin também era exímio compositor e músico. Foi Constantin quem descobrira um jovem pintor chamado Rembrandt van Rijn, em cujos vários trabalhos ele aparece subsequentemente. Ele abriu as portas de sua casa para artistas, músicos, escritores, políticos e cientistas. Um banquete de mercadorias e ideias do mundo inteiro os aguardava. O filósofo Descartes, que o visitava aqui, disse de Constantin Huygens: "Eu não conseguia acreditar que uma única mente poderia ocupar-se com tantas coisas e conduzir-se tão bem em todas elas." Ele destacou-se até na arte da paternidade. Era um pai terno e carinhoso. Seu filho Christian vicejou neste rico ambiente, demonstrando talentos extraordinários para línguas, desenho, lei, ciência, engenharia, matemática e música. "O mundo é meu país", disse ele. "A ciência, minha religião." A luz era a ideia principal da época. O iluminismo simbólico da liberdade de pensamento e religião, a luz que banhou as pinturas da época e a luz como objeto de estudo científico. O microscópio foi inventado na Holanda nessa época e virou curiosidade de sala de estar. Seu inventor era amigo de Christian Huygens, um homem chamado Anton Leeuwenhoek. Os primeiros microscópios foram desenvolvidos de lentes de aumento usadas por vendedores de tecidos para examinar a qualidade da mercadoria. Leeuwenhoek e Huygens são os avós de muito da medicina moderna. Por causa de seu espanto, Leeuwenhoek descobriu um universo em uma gota d'água. Os micróbios, que ele descreveu como animálculos e achava lindos. Leeuwenhoek e Huygens estavam entre as primeiras pessoas a ver células de espermatozoides humanos, um microcosmo oculto até este ponto do ciclo de vida humano. Leeuwenhoek tinha descoberto o mundo microbial. Huygens tinha argumentado por suas observações telescópicas que Marte era um outro mundo e provavelmente era habitado. Que desperdício de planeta, pensou ele, se Marte for deserto. Então, a busca da Viking por micróbios em Marte pode remontar diretamente a Huygens e Leeuwenhoek na Holanda do século XVII. O
O telescópio e o microscópio desenvolvidos aqui representam uma extensão da visão humana aos reinos do muito pequeno e do muito grande. As nossas observações de átomos e galáxias começaram nesta época e neste lugar. Com a deflexão da luz através de uma lente, Huygens avançou a ideia de que a luz era um tipo de onda. Ele lixou e poliu lentes para os telescópios sucessivamente maiores que construía, embora tenha levado um tempo para descobrir como usá-los adequadamente. Huygens foi a primeira pessoa a ver um aspecto da superfície no planeta Marte. Foi a primeira pessoa a especular que Vênus era totalmente coberto de nuvens. Foi a primeira pessoa a entender a natureza dos anéis de Saturno. Saturno é cercado, escreveu ele, por um fino anel achatado que em ponto algum toca o corpo do planeta. As suas descobertas com o telescópio teriam por si mesmas assegurado o seu lugar na história dos feitos humanos. Huygens foi o descobridor de Titã, a maior lua de Saturno e, como agora sabemos, a maior lua do Sistema Solar. O tamanho imenso e as nuvens em transformação de Júpiter o extasiaram. Os astrônomos, assim como os navegadores, necessitam de relógios precisos para marcar o tempo do movimento dos céus. Huygens foi o inventor de muitos relógios de precisão, incluindo o relógio de pêndulo. Para ilustrar o universo centrado no Sol de Copérnico, ele construiu computadores que reproduziam o mecanismo dos céus de Mercúrio a Saturno. Nas máquinas que projetava, ele assinava: Christian Huygens, inventor. Ele ficou encantado pelo sistema de Copérnico ter sido amplamente aceito no dia a dia da vida na Holanda e reconhecido por todos os astrônomos, exceto os que ele escreveu que eram um tanto lerdos ou estavam sob as superstições impostas simplesmente por autoridades humanas. Através do mar do espaço, as estrelas são outros sóis. Um ponto que Huygens estimou perfeitamente bem. Ele argumentou que, se o nosso sistema planetário envolvia o Sol e planetas girando em torno dele, que aqueles outros sóis deviam igualmente ter um séquito de planetas girando à sua volta e também que muitos dos outros planetas eram habitados. Ele expôs estas conclusões em um livro notável que levou o título triunfante de Os Mundos Celestiais Descobertos. O subtítulo é Conjecturas referentes aos habitantes, plantas e produções dos mundos nos planetas. Ele escreveu este livro pouco tempo antes de sua morte, no ano de 1690, neste gabinete. De um modo geral, Huygens imaginou que os ambientes de outros planetas e também os habitantes de outros planetas eram como os que existiam na Europa do século XVII. Eu fico pensando se ele imaginou viajar para esses outros mundos, os quais ele foi o primeiro a examinar de perto através do telescópio. Talvez ele tenha sonhado que as viagens de descobrimento aos planetas seriam um dia como as viagens de descobrimento geográfico de seu tempo e lugar. Ele imaginou dos seres extraterrestres que seus corpos inteiros
e cada parte deles poderiam ser bem distintos e diferentes dos nossos. É uma opinião muito ridícula, disse ele, de que é impossível uma alma racional ocupar qualquer outra forma do que não a nossa. Que alguém pode ser inteligente, ele estava dizendo, mesmo se parecesse estranho. Mas então ele foi para a discussão de que eles não deviam parecer tão estranhos, que os seres extraterrestres deviam ter mãos e pés, andar eretos, ter escrita e geometria, e até que as 4 grandes luas de Júpiter, os satélites de Galileu, deviam servir para fornecer ajuda para a navegação de conveniência para os marujos nos oceanos jupiterianos. Bom, talvez.